Oi pessoal, eu sou a professora Bárbara, a professora de vocês de História do primeiro ano. A gente está aqui na nossa aula 43, vamos continuar falando de um conteúdo muito importante, que é o conteúdo da Idade Média. Então vocês estão desde o segundo trimestre de vocês tendo vários conteúdos sobre a Idade Média, principalmente como é que a Idade Média decorreu na Europa. Chegamos agora em um momento bem importante, porque a gente vai falar sobre a Europa medieval, mas a gente vai dar um foco maior ali para o contexto de uma instituição muito poderosa, que é a Igreja Católica. Mas antes da gente começar, estamos aqui com o Val, o nosso intérprete, que vai passar a nossa aula junto com vocês. E vamos lá? Bom, antes da gente pegar e falar sobre a Igreja Católica e todo o seu poder decorrente da Idade Média, nós temos que ver um pouco quais são os seus objetivos. Qual é o objetivo da gente nessa aula, né? Primeiro, é a gente mostrar o processo de ascensão, ou seja, de poder, de subida de poder, como é que a Igreja Católica ela alcança durante quase mais de 1000 anos esse poder tão grandioso, principalmente no continente europeu ocidental, ali na parte ocidental. A gente vai ver como é que essa hegemonia, ou seja, esse poder quase que total na sociedade vai acontecer. E nós vamos tentar compreender como é que fica o lugar do clero, né, nessa sociedade medieval. Aliás, a gente vai voltar a falar sobre o clero, quem é o clero, como ele é dividido, como ele é organizado. Bom, antes da gente falar exatamente sobre o poder da Igreja Católica, a gente tem que relembrar algumas coisinhas que são muito importantes, né? Que são importantes para a gente entender, compreender as coisas melhor. Bom, nós estamos estudando a Idade Média e a Idade Média é uma era histórica que ela vai ali mais ou menos do século V até o século XV. Então analisem, são 1000 anos de história. Nesses 1000 anos de história, os historiadores eles resolveram, para simplificar e também através dos processos históricos que vão modificando a história, houve uma divisão, né, para conseguir simplificar e melhorar para vocês entenderem a história. Então ela foi dividida entre a Alta Idade Média, que vai do século V até o século X, e a Baixa Idade Média, que vai do século XI ao século XV. É claro que existem variantes, existem alguns estudos que colocam ali até o século XIV, né? Enfim. Mas o que é que a gente vai ver na Baixa Idade Média? Que é o que a gente já veio estudando nas nossas aulas anteriores, que nós vimos, né, alguns conteúdos que já vão falando sobre o renascimento comercial, a questão das cidades, as cruzadas, vão estar todas no contexto da Baixa Idade Média. Nós vamos ver que começam a ocorrer muitas transformações. Essas transformações, elas vão ser muito importantes porque elas vão fazer parte de um processo histórico que vai fazer com que as pessoas comecem a não só viver um mundo diferente dentro do período medieval, mas também a pensar diferente e, mais interessante ainda, talvez a criticar, a se posicionar de uma maneira diferente. E é isso que a gente está vendo, né? E a gente vai ver como é que esse poder da Igreja Católica, então, ele foi sendo analisado, pensado, sentido pelas pessoas e como é que em algum momento as pessoas vão começar a ter um olhar diferenciado para ele. Na aula de hoje, então, nós vamos ver o seguinte, como o poder institucional da Igreja Católica durante a Idade Média influenciou a constituição da mentalidade, do modo de pensar, de como as pessoas viam o mundo na sociedade medieval. Bom, primeiro, a gente tem que saber como é que decorre, como é que a Igreja Católica ela chega a, então, a esse poder hegemônico dentro
do continente europeu. A gente tem que chegar, né, ver como é que tudo isso aconteceu, analisando uma história bem mais anterior. Nós estudamos, aliás, né, estudamos todo o contexto ali da história da Roma Antiga, nós vimos como a Roma se organizou através da monarquia, através da república e como ela se institui como um grande império. E é sendo um grande império, dominando vastos territórios, que em um determinado momento os romanos eram politeístas, tá, gente? Então eles acreditavam em vários deuses, tinham várias crenças. No entanto, desde o ano 380, o cristianismo ele torna-se a religião oficial do Império Romano. Veja, mas eu não quero que vocês entendam que a partir desse momento todos os romanos passam a ser cristãos. Mas, oficialmente, essa se torna a religião. Existem alguns estudos que colocam, né, ali que nesse início, cerca de 10% apenas da população romana seguiam o cristianismo. E a gente vai ver que com o decorrer dos séculos, e nós vimos, né, que o Império Romano ele chega à queda, principalmente através das grandes invasões dos povos bárbaros, dos germânicos, e o cristianismo ele vai estar ali em meio a todos esses acontecimentos. Uma coisa muito importante vai acontecer, né, é que a partir dessas invasões, em algum momento, o cristianismo ele começa a se fortalecer. E um dos acontecimentos mais importantes, aqui nós temos uma imagem que é de quando Clovis, que era o rei franco, os francos eram germânicos, ou seja, vistos pelos romanos como bárbaros, e no ano de 496, o Clovis ele vai formar, além de se converter ao cristianismo, ele vai formar uma aliança muito importante com a Igreja Católica. Ou seja, ele vai fazer com que os territórios, os lugares onde começam a ser dominados e ter a influência dos francos, passem também a ser cristãos. Isso tudo vai ser importante para o cristianismo se fortalecer, para a Igreja Católica se tornar uma instituição muito poderosa. Bom, mas como é que se organiza a Igreja medieval? A Igreja medieval, ela tinha membros e grupos bem divididos. Veja só, existia o alto clero, que ele era constituído pelos indivíduos que tinham os mais altos cargos, que eram o Papa, os cardeais, os arcebispos, né, os bispos, os sacerdotes. É interessante a gente pensar o seguinte, que essas pessoas que pertenciam ao alto clero, principalmente ao alto clero, elas eram oriundas da nobreza. Ou seja, você não tinha pessoas que pertenciam ao clero que vinham de camponeses mais pobres, de servos. Para você conseguir fazer parte, ser um membro, né, da Igreja Católica, um membro do alto clero, você tinha que vir da nobreza. Nós tínhamos o baixo clero, que ele era formado por sacerdotes, por diáconos, e muitas vezes eles já vinham de famílias um pouco mais pobres e tinham um trabalho com a comunidade, com o povo um pouco mais aproximado da população. Diferente, talvez, de uma distância ao que o alto clero não tinha, né? Não podemos esquecer, então, todas as vezes que ouvirmos falar de clero, nós estamos falando dos membros da Igreja Católica. Bom, chegamos aqui ao nosso primeiro quiz e eu quero saber o seguinte: que fator fortaleceu a Igreja Católica durante o processo inicial do feudalismo? A queda do Império Romano do Ocidente. B, a vida luxuosa do alto clero. C, a aliança do rei franco, Clovis, com a Igreja Católica. D, a construção da Basílica de São Pedro. Vocês terão alguns minutos para poder responder essa questão.
Bom, então vamos ver qual é a resposta correta do quiz. A resposta correta, então, a questão era: que fator fortaleceu a Igreja Católica durante o processo inicial do feudalismo? E a resposta correta é a letra C. A aliança do rei Franco Clovis com a Igreja Católica. E agora a gente segue adiante com o nosso conteúdo. Bom, o que nós vimos? Então, a gente viu, né, que a Igreja Católica, ela conseguiu se fortalecer ao longo de um processo histórico, através de alianças, através da oficialização dela do cristianismo como religião. Mas nós vamos ver o seguinte, que durante a Idade Média, esses 1000 anos que vão se passar, a Igreja Católica ela vai ser detentora de um grande poder religioso, obviamente. Mas não era só o poder religioso que estava nas mãos da Igreja Católica. É por isso que nós dizemos que ela foi uma grande instituição, porque ela extrapolava um poder, ela tinha um poder político muito grande, ela tinha um poder econômico, ela tinha também um domínio cultural, era ela quem era provedora dos domínios culturais e a sociedade se guiava através dos preceitos da Igreja Católica. Veja só, a Igreja ela acumulava boa parte do território da Europa. Existem estudos que dizem que cerca de 1/3 dos territórios da Europa Ocidental eram da Igreja Católica. Tá, mas então como é que ela vai conseguir ter todas essas riquezas? Principalmente através de doações. Então, os fiéis doavam através de dízimos, através de doações mesmo para a igreja, doavam terras, doavam riquezas. E isso tudo ia, é claro, dando um poder maior a essa instituição. E internamente começam a surgir algumas críticas à Igreja Católica. Veja, não à Igreja, aos membros da Igreja. Isso é uma coisa bastante importante que eu quero que vocês reflitam, que quando a gente fala sobre o poder, sobre as ações, as práticas da Igreja Católica no período medieval, nós estamos falando das práticas dos membros dessa instituição. Não existe em nenhum momento uma crítica às crenças passadas através do catolicismo. E nesse momento, internamente, vão acabar surgindo algumas ordens monásticas que vão falar, olha, nós somos contra todas essas ideias e esse comportamento em que alguns membros da Igreja Católica estão tendo, principalmente os membros do alto clero, que viviam num luxo absoluto, né? Comiam muito bem, viviam distantes da população. E essas ordens, elas principalmente, aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês, que são os franciscanos, os dominicanos, eles vão acabar tendo votos de pobreza, eles vão ter um conceito de aproximação maior com a população. E olha só, são alguns monges dessas ordens, né, que vão professar esses votos de pobreza, de castidade, de obediência, que vão ser os responsáveis também pela educação. Olha só, então a gente acrescenta mais um poder a essa instituição importantíssima da Idade Média. O poder político, o poder econômico, um domínio com a sociedade, nos processos culturais e também a gente vai ter um domínio com a educação. Quem era responsável pela educação durante a Idade Média era a Igreja Católica. E nós vamos ver que vai acontecer o seguinte, esses monges, eles vão ser os responsáveis por pegar textos antigos, documentações antigas e vão transferir elas para outros locais, né, mais apropriados. Eles vão ser chamados de monges copistas. Esses monges, eles então vão ser os responsáveis por estudar, vão fazer as cópias desses textos, mas aí vai acontecer uma coisa, um diferencial, que é muito interessante.
Em meio a essas cópias desses textos, os monges eles vão fazer iluminuras. O que são as iluminuras? São ilustrações que eles faziam nas partes principalmente abaixo dos textos, onde eles tentavam representar as escrituras do que estava ali. Boa parte dessas escrituras, elas eram feitas em latim. Bom, e aonde é que a igreja, né, ela vai se fortalecer? É importante a gente pensar o seguinte, que a igreja católica, ela vai percorrer as mudanças desses 1000 anos da Idade Média, através da Alta Idade Média e da Baixa Idade Média, e ela vai sofrer as mudanças junto com os processos históricos existentes na Idade Média. Bom, na Alta Idade Média, eles vão focar principalmente o poder nas construções das abadias, né, que elas eram os grandes centros produtores e difusores da cultura religiosa. Já durante a Baixa Idade Média, quando boa parte da população começa a se retirar do campo e viver nas cidades, existe uma necessidade de colocar esse centro religioso em um outro local. E é nesse momento que a concentração, né, do poder católico vai estar nas catedrais. Bom, aqui eu tenho uma imagem da Catedral de Notre-Dame, em Paris, para vocês. Ela passou por um processo, né, bem complicado ano passado e ela está sendo reconstruída, mas aqui a gente tem uma imagem dela ainda inteira, né, perfeita. E agora nós chegamos num ponto importante, são as heresias. Mesmo com todo o poder que a Igreja Católica tinha, ela encontrava resistência não só dentro desses indivíduos, membros da Igreja Católica, mas também de indivíduos e grupos. Esses, às vezes, eles não é que eles criticavam a crença, mas eles se opunham aos dogmas, ou seja, aos princípios que esses membros iam dando para as palavras e para as ordens como deveriam ser cumpridas pela sociedade. Quem não seguia os preceitos da instituição católica, ou mesmo criticava os seus membros, era denominado como um herege. E aqui é importante a gente ter uma coisa em mente. Não se questionava a existência de Deus durante a Idade Média na Europa Ocidental. Ao menos não ali entre a Alta Idade Média e o início, até as Cruzadas, onde vão ter influências daí de outras culturas. Mas não se questionava isso. No entanto, se criticavam, né, o modo como o alto clero, principalmente, ele regia e organizava a sociedade. E é nesse momento que, principalmente a partir do século XIII, visando combater seitas, esses indivíduos que eram considerados hereges, a Igreja Católica ela vai adotar uma série de medidas para tentar fortalecer de uma maneira maior, né, o seu poder ali com a sociedade e tentar deter esses grupos e esses indivíduos que professavam ideias, né, que não eram corretas naquele momento. Esses tribunais eles investigavam os casos suspeitos de heresia, paganismo e bruxarias. E havia um julgamento, as pessoas julgavam, então existia todo um julgamento, uma investigação dentre essas pessoas que eram acusadas com heresia ou bruxaria. E no meio desse julgamento, muitas vezes, se as pessoas, ao longo do julgamento, elas não confessavam, né, elas não se entregavam, essas pessoas, elas eram levadas, muitas vezes, à morte, né? Então, o Tribunal do Santo Ofício, ou a Inquisição, ela usava métodos de tortura, muitas vezes, para tentar fazer com que as pessoas elas, né, se revelassem o seu contato com a heresia ou com a bruxaria. E aqui nós temos uma imagem medieval que mostra as pessoas sendo queimadas vivas. Não existe um número correto para se precisar, mas foram ao longo de séculos milhões de pessoas que passaram pelo processo de Inquisição da Idade Média. E nós vamos agora para a nossa primeira atividade, a atividade 1. A pergunta é:
Por quais motivos pode-se afirmar que durante a Idade Média a Igreja Católica, além de controlar o poder espiritual, igualmente dominava o poder material? Vocês terão alguns minutos para poder responder essa questão e a gente já retorna. Bom, vamos ver qual é a resposta para a nossa atividade 1. A resposta é a seguinte, né? Porque, além de manter-se como a instituição religiosa que dominava a Europa Ocidental como um todo, a Igreja Católica também era detentora de vastos territórios e riquezas diversas, essas oriundas das doações dos fiéis. Vejam só, essa é uma questão discursiva. Logo, vocês podem ter feito uma análise próxima, mas não com as mesmas palavras. O que importa é vocês tentarem fazer essa correlação, né, de que o poder da Igreja Católica durante a Idade Média não ficava unicamente no quesito religioso, mas também no material. Bom, vamos seguir para a nossa atividade 2. A questão da nossa atividade 2 também é uma questão discursiva, que vocês podem fazer as reflexões de vocês sobre ela, né? O que era o Tribunal do Santo Ofício e que métodos utilizavam para a manutenção do poder da Igreja medieval? Vocês vão ter um tempo para poder responder e a gente já retorna.
Então, vamos ver qual é a resposta correta da nossa atividade 2. A pergunta era o que era o Tribunal do Santo Ofício e quais os métodos que ele utilizava para a manutenção do poder da Igreja Católica. E a resposta é a seguinte: o Tribunal do Santo Ofício, ou Tribunal da Inquisição, investigava os casos suspeitos de heresia, paganismo ou bruxaria. Ao longo do julgamento ocorriam torturas e, conforme o julgamento, ocorria a condenação à morte. Os condenados à morte, em geral, eram queimados vivos em grandes fogueiras como atrações à população que assistia a esse evento. E agora nós vamos para a nossa atividade do Foco no Enem. Vocês estão no ensino médio e é muito importante vocês já irem se habituando a essas questões que são norteadas de como é que vocês vão desenvolver a interpretação de texto para vocês realizarem, quando chegar lá aquele momento, um Enem maravilha. Bom, a pergunta é a seguinte, né? Quero que vocês assinalem a alternativa que apresenta as dificuldades enfrentadas pela Igreja medieval para manter a homogeneidade da doutrina cristã. A. O relacionamento com a Igreja do Oriente, que foi responsável pela formulação de dogmas religiosos teocêntricos contrários ao pensamento cristão. B. O surgimento de seitas, facções ou orientações, as chamadas heresias, que, embora fundadas em princípios cristãos, eram contrárias à doutrina oficial da Igreja. C. A formulação de novas doutrinas religiosas, opostas ao pensamento dogmático por sacerdotes como Tomás de Aquino, responsável pela quebra da disciplina clerical. D. A adaptação do pensamento aristotélico aos dogmas de Santo Agostinho, o que se tornou a base da filosofia escolástica, doutrina oficial da Igreja medieval. E E. A ausência de uma estrutura centralizada que coordenasse a ação dos bispos, arcebispos e abades, que tinham a liberdade de criar ordens religiosas independentes do Vaticano. Reflitam, vejam qual é a resposta correta e nós já retornamos.
Vamos ver qual é a resposta correta? A resposta correta é a letra B. O surgimento de seitas, facções ou orientações, as chamadas heresias, que, embora fundadas em princípios cristãos, eram contrárias à doutrina oficial da Igreja. E nós vamos para as nossas considerações gerais. O que nós vimos nessa aula? Bom, nós vimos que ao longo de um processo histórico ocorreu o fortalecimento da Igreja Católica na Europa Ocidental. Num primeiro momento nós vamos ver o Império Romano tornando-se cristão, oficializando o cristianismo como religião, e com as invasões bárbaras nós vamos ver o rei dos francos, se convertendo e fazendo uma aliança importante com a Igreja Católica, e isso vai tornar, nesse processo histórico da Idade Média, isso vai tornar a Igreja Católica uma instituição muito poderosa. Nós vimos que a Igreja Católica ela exercia na Idade Média um poder religioso, um poder econômico, um poder político, cultural. E nós vimos que existia uma divisão dentro dos membros da Igreja Católica, onde o alto clero ele vai ser o grupo que vai viver no luxo, que vai ter uma vida mais de ostentação. E nós vamos ver que quem não seguia os preceitos da instituição católica, eles eram denominados de hereges. E que, a partir do século XIII, visando combater essas seitas, esses indivíduos, esses grupos que criticavam a Igreja, ocorre o chamado Tribunal do Santo Ofício ou Tribunal da Inquisição, onde milhares de pessoas, não existe um número correto, vão acabar sofrendo as consequências dele. E na nossa próxima aula, o que nós vamos estudar? A gente vai continuar vendo sobre a Europa medieval, mas nós vamos dar um foco maior para a sociedade e a cultura daquele período. Bom, essa foi a nossa aula e até a próxima, pessoal!